pela fé que uma vez nos foi dado. O nosso texto é Judas, o único capítulo, versículo 3 e 4, principalmente o finalzinho do versículo 3, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então nós já sabemos o que significa essa fé. Então essa fé aí não é aquele dom carismatá, o carisma, né? Mas essa é a fé conjunto de doutrinas que nós devemos conhecer, confessar e obedecer. Ok? Na lição anterior, domingo passado, nós estudamos aqui a respeito da expiação limitada, né? Outros autores vão chamar de expiação definida e outros expiação particular. Tudo a mesma coisa. Expiação limitada, expiação definida, expiação particular. Depende aí do livro que você estiver lendo ou do autor que você estiver consultando ou lendo. Na realidade, expiação limitada refere-se ao terceiro ponto daquilo que nós chamamos dos 5 pontos do calvinismo e é considerado o ponto central, a doutrina central da teologia cristã. Então, através da expiação limitada, nós sustentamos que a morte de Cristo na cruz, ou seja, a expiação que Cristo fez na cruz, foi destinada e tensionada somente para os eleitos. Por isso o nome limitado. Então, na realidade, Jesus não morreu na cruz por todo mundo. Ele morreu na cruz por aqueles que o Pai deu a Ele. E Ele veio a esse mundo especificamente buscar aqueles que o Pai lhe havia dado. E no último dia, Ele vai entregar todos aqueles ao Pai e vai dizer: nenhum daqueles que o Senhor me deu se perdeu. Então esse é o grande ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus. O sacrifício dele foi único e foi perfeito. Por isso não vai haver outro, não necessita de outro. Então o sacrifício que Deus atende hoje é o sacrifício de Jesus, aquele que já foi feito na cruz por você e por mim. Nós aprendemos semana passada. Afirmamos então que a expiação de Jesus foi uma obra real e não simplesmente potencial. O que Jesus fez na cruz efetivamente, eficazmente salvou aqueles que Deus na eternidade escolheu, elegeu. Jesus então não simplesmente na cruz abriu as portas para a salvação, para aquele que tivesse fé pudesse passar por vontade dele. Não, Jesus efetivamente salvou aqueles que o Pai escolheu. Então, para os reformados, ou seja, para nós que somos uma igreja reformada, não há possibilidade de que o desígnio e a intenção de Deus para a expiação sejam frustrados. Ou seja, o propósito de Deus na salvação é infalível, vitoriosamente infalível. Então, na cruz, na época do Império Romano, quando a cruz se levantava para a condenação de alguém, fim da linha de alguém, a derrota final de alguém. Só que, em relação a Jesus, quando a cruz se levantou, ela transformou aquilo que era sinal de derrota em vitória, e vitória eterna. Então, a cruz para nós significa a nossa vitória eterna, vitória real. Então, Jesus Cristo, Ele não morreu por si mesmo, mas por nós, em nosso favor. O sacrifício vicário, esse sacrifício de sangue de Jesus, ele envolve 2 coisas, conforme aprendemos semana passada: substituição e satisfação. Substituição porque ele morreu no nosso lugar. Então, Jesus nos substituiu. Ele assumiu a condenação que era nossa. Ele assumiu a ira que era contra nós. Ele levou sobre si. Então, ele nos substituiu. Por isso que Jesus, esse sacrifício dele é vicário, é substitutivo, substituiu, né? No latim, vicário significa substituto. Então, tem um detalhe que vale a pena abrir um parênteses. A última vez que o Papa veio ao Brasil, a mídia dizia: está em solo brasileiro o vicarios de Cristo, o vigário de Cristo. Na realidade, é uma grande heresia, porque o substituto de Jesus é o Espírito Santo. Ele mesmo diz: eu vou e vou enviar o Espírito Santo. Então, o que Jesus fez na cruz foi vicarios, ou seja, foi substitutivo. Quem tinha que estar na cruz é você e eu. Nós é que tínhamos que ter ido para a cruz, porque nós é que pecamos. E Jesus foi no nosso lugar. Então, Ele nos substituiu. Ok?
Mas também o sacrifício de Jesus, ele envolve satisfação. Ou seja, Deus Pai se deu por satisfeito com aquilo que Jesus ofereceu. Se Deus está satisfeito, não precisa ser feito mais nada. Não é isso? Então, em casa, quando você já comeu satisfatoriamente tudo, e já está satisfeita ou satisfeito, alguém te oferece mais alguma coisa, você diz, não, já estou satisfeito, não precisa fazer mais nada. Então, Deus está falando isso para nós. Na realidade, o que Jesus fez já satisfez o Pai, já está resolvido, não precisa ser feito mais nada. Então, em relação à expiação de Jesus, ela foi substitutiva e foi satisfatória. Então, Jesus Cristo morreu por todos os homens, em todo o mundo, né? A Bíblia diz isso, e quando você lê, morreu por todos, morreu por todo mundo, você tem que entender que ele morreu por todos os homens, por todo o mundo, sem distinção. Não por todos os homens, sem exceção. Então, põe isso na sua cabeça, que isso evita heresia e facilita o entendimento. Então, Jesus morreu pelo mundo inteiro, sem distinção. Então, ele morreu para o japonês, morreu pelo árabe, morreu pelo judeu, morreu pelo brasileiro, morreu pelo africano, morreu pelo mundo inteiro, sem distinção. A Bíblia diz que ele não faz acepção de pessoas, ele não faz distinção. Morreu para o preto, para o branco, né, o amarelo, né, o asiático, enfim, o africano e assim por diante. Mas ele não morreu por todos, sem exceção. Não. Pois bem, Jesus morreu por todos os tipos de homens, não por todos os homens. A gente precisa entender isso e ficar bem claro para nunca termos dificuldade. Assim, onde quer que seja dito que Cristo morreu por todos, é óbvio que a Bíblia está colocando um limite aí, e que esse todos não é todos sem exceção. Por quê? Se for todos sem exceção, obrigatoriamente nós estaremos incorrendo na heresia do universalismo. Portanto, não existe inferno, vai ser todo mundo salvo. Porque acabei de dizer que o sacrifício de Jesus é suficiente, que o sacrifício de Jesus é satisfatório, então se for em favor de todo mundo, ninguém vai para o inferno. Não é isso? Então é óbvio que a própria Bíblia está colocando uma limitação, quando ela fala desse todos. E quando ela fala de todos, então ela está falando de todos sem distinção, e não de todos sem exceção. Grave isso que nunca mais você vai ter problema. Jesus Cristo não morreu por todos, mas sim por muitos. Aí vários outros textos da Bíblia, a doutrina parece muito mais bem explicada ainda. Por isso é que a gente não pode pegar um versículo isolado e querer fazer uma doutrina dele. Uma das principais teses dos reformadores é que a Bíblia interpreta a Bíblia. Scripture interprete Scripture. Ou seja, então você tem que estender o estudo daquilo para toda a Bíblia. Então um versículo que não está claro aqui ele vai aparecer mais claro. Talvez mais adiante ele vai aparecer mais claro ainda. E aí você vai entender. Por isso é que o crente tem que estudar a Bíblia como um todo. Ele tem que estudar a Bíblia. A Bíblia é para ser estudada. Então, por exemplo, nós temos vários, mas muitos textos na Bíblia que vai deixar claro que Jesus morreu por muitos. Repito, e os textos que diz que Jesus morreu por todos, o todos ali, está no contexto de todos sem distinção, e não todos sem exceção. Põe isso na sua cabeça e não tenha mais problemas. Pois bem, aí eu citei alguns. Ele morreu pelo seu povo, a Bíblia é clara, ele morreu pelo seu povo, ele morreu por suas ovelhas. Ele mesmo diz, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, as ovelhas que o Pai me deu. Ele disse isso. E morreu por sua igreja. A Bíblia diz que por causa da morte dele, Deus fez de Jesus o cabeça da igreja. Ele morreu por sua igreja. A obra de Jesus Cristo foi real e eficaz. Jesus não morreu em vão. Então nós afirmamos aqui semana passada que o texto de João 6,39. E a vontade de quem me enviou, Jesus que está dizendo isso, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que o Pai me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei
no último dia. Então está claro aqui que o que Jesus está falando, e que o Pai não deu todo o mundo para Jesus, sem exceção. Ele deu todos do mundo inteiro, sem distinção. Ok? A doutrina da expiação limitada exalta Cristo como Salvador. O ensino de que Cristo morreu pelo seu povo eleito significa que ele fez tudo de maneira cabal e satisfatória para a salvação deles mediante o seu sofrimento e morte, e que nada mais é necessário. Assim, a morte é realmente uma expiação. A morte de Cristo é uma expiação, uma reconciliação, um pleno pagamento pelo pecado, um resgate e uma satisfação. Então nós temos esses 5 grandes benefícios na morte de Cristo, né? A expiação, reconciliação, pleno pagamento, resgate e a satisfação. Então ele nos substituiu, ele nos reconciliou, ele pagou a conta, ele nos tirou de lá do mercado de escravo, que é a visão que João tem lá na primeira carta, que Jesus foi ao mercado de escravo e nos resgatou de lá. Então ele realmente nos tirou daquela situação. A Bíblia diz também que ele nos tirou das trevas e nos transportou para a luz, para o seu império de luz. E satisfez o Pai. Então o Pai está satisfeitíssimo com o sacrifício de Jesus. Agora sim está resolvido. Tetelestai. Está pago a conta. Está concluído. É a palavra que Jesus disse na cruz. Ok? Pois bem, hoje, seguindo então o nosso estudo, nós vamos estudar a graça irresistível. Graça irresistível, o chamado soberano do Espírito Santo. Então, tudo isso que nós tratamos até agora, trata de graça. Toda a obra da salvação é uma graça, é um favor imerecido, né? Por isso que nós chamamos, já ensinamos aqui, que toda essa obra da salvação, ela foi monérgica, não é isso, Zé Pedro? Monérgica, ou seja, ela é obra exclusiva de Deus. Se é exclusiva de Deus, nos é dada como graça, graça, graça. Pois bem, e agora para aplicar tudo isso que nós aprendemos a respeito de Jesus, na lição anterior, porque um ponto chama o outro, né? Então, aquela expiação que Jesus fez na cruz, para nós tomarmos posse daquilo agora, tem uma ação do Espírito Santo. E essa ação do Espírito Santo, assim como também a ação de Jesus na cruz, foi vitoriosa, foi satisfatoriamente vitoriosa, agora a ação do Espírito Santo, né, aplicando aquilo que Jesus fez na cruz, também tem que ser uma ação vitoriosa. Perfeito? Então, se porventura aquilo que Jesus fez na cruz, que é vitorioso, é suficiente, não consiga chegar no seu coração, então ele morreu na praia, não morreu? O último ponto, não fechou. O último botão aí não fechou. Ok, então nós vamos dizer que essa aplicação dessa graça, ela é também algo vencedor por parte do Espírito Santo. É irresistível, não tem como você falar que não quer aquilo que Jesus fez na cruz. Ok? Então, chamado ou graça irresistível tem a ver com um chamado soberano do Espírito Santo. Então veja lá, graça irresistível é o 4º ponto dos 5 chamados pontos do calvinismo. Vocês vão ler vários materiais que essa graça irresistível também vem com o nome de chamado eficaz, né? Graça eficaz, chamado eficaz ou vocação eficaz. Como a graça irresistível tem a ver com chamado, tem a ver agora com a aplicação daquilo que Jesus fez na cruz, né? Lá na teologia, quando a gente estuda sobre a salvação, tem um capítulo chamado soteriologia. Aí soteriologia divide em 2 partes. A soteriologia objetiva, que é o que Jesus fez, e nós estudamos até no 3º ponto, e agora a soteriologia subjetiva, é aquilo que o Espírito Santo faz, para aplicar aquilo que Jesus fez. E isso a gente chama de graça irresistível, de chamado, né? Chamado eficaz. E Jesus, o que o Espírito Santo vai fazer agora é eficaz.
é uma vocação. A palavra vocação no Novo Testamento tem a ver com chamado. Então, vocacionado, aquele que foi chamado. Então, quando fulano de tal é vocacionado, ele foi chamado para fazer aquilo. Ah, fulano de tal é vocacionado para ser médico. É como se estivéssemos falando, foi chamado para ser médico, chamado para ser advogado, chamado para ser professor, professora, empresário, o que for. Então, nesse sentido, chamado eficaz, né? Ou graça eficaz. Doutrina reformada que ensina que a influência salvífica do Espírito Santo de Deus, ela é irresistível. Quando o Espírito Santo age na vida de alguém para aplicar aquilo que Jesus conquistou na cruz, esta ação, ela é irresistível. Por conseguinte, ela será eficaz. Então, é por isso que vai chamar, então, de chamado eficaz. Então, o Espírito Santo não te chama e fica aqui cruzando os dedos, torcendo para você aceitar ou não. Ele chama, e quando ele chama, você virá sim. Vamos aprender exatamente isso hoje. As bases bíblicas para isso, né? Tem base bíblica para a gente crer que o homem, de fato, não pode resistir o chamado eficaz, a graça irresistível. Tem muita base, mas muita, não é pouca não. Citei aí algumas, por exemplo, Ezequiel 36, 26 a 27, já no Velho Testamento. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis. Tem alguma obra do homem aí, nesse versículos 26 e 27 de Ezequiel 36? Isso está no contexto daquela visão de Ezequiel, do vale de ossos secos. Tem alguma coisa que o homem pode fazer para a salvação dele? Óbvio que não. Deus está fazendo tudo. Né? Ele está dizendo assim, dar-vos-ei coração novo, é Ele que vai dar. Certo? Porei dentro de vós um espírito novo, é Ele que vai pôr. Né? Tirarei de vós esse coração duro, esse coração de pedra, empedernido, e vos darei coração de carne. Ou seja, Deus mudando a nossa vontade, porque quando a Bíblia fala de coração, fala de mente, está falando da nossa vontade, da sede dos nossos desejos. Então, eu vou trocar os desejos de vocês, é Deus que está fazendo isso. Né? Porei dentro de vós o meu espírito, e o Espírito Santo mesmo. Né? Farei com que andeis nos meus estatutos, da sua vontade, você não anda na vontade de Deus, nunca. Nunca. É Ele que vai fazer a gente andar na vontade de Deus, está dizendo aí. E Ele vai fazer com que guardemos os seus mandamentos, os seus juízos. Mateus 11, 27, Jesus falando, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Olha o que diz aí o finalzinho do texto. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus ensinava por parábolas e não era, propositalmente, não era para todo mundo entender, não. Não era para todo mundo entender. Ele realmente não tinha intenção que todos entendessem o que ele estava falando. Então ele está dizendo, quem eu quiser revelar, se eu não revelar, você não vai entender. Outra palavra, João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de quem? Da vontade de... O texto está falando de vontade. Então, entenda aí o que o João está dizendo. Né? Aqueles que nasceram de novo, eles não nasceram da vontade da carne, não nasceram da vontade do homem, não nasceram de sangue, mas eles nasceram da vontade de Deus. Nasceram, continua o texto dizendo, nasceram do Espírito, nasceram de cima. Então não tem essa, hoje eu vou me converter, e vem e se converte. Não, isso não é obra de homem,
Mais outro texto, João 6, 44, 45. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Quem está falando isso é Jesus, não é o pastor Marcos. O que está escrito aí? Leia juntos, só a primeira parte até o ponto e vírgula. Todos juntos? Então alguém pode dizer, não, hoje eu vou a Jesus. Pode? Não pode. Se o Espírito Santo não fizer essa obra, ele não virá nunca. Vai ficar 30 anos sentado aqui no banco, aqui, escutando o pastor Marcos, e não vai vir nunca. Isso é obra de Deus, é obra santa. Olha o que dizem, e eu ressuscitarei no último dia. Quem é que Jesus vai ressuscitar para a salvação? Não é a ressurreição geral, não, que é outro assunto, mas a ressurreição para a salvação. Ainda que morra, viverá e viverá eternamente. Quem? Só aqueles que o Pai trouxe. Jesus está dizendo claramente aí. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. E os textos da Bíblia são todos desse jeito assim, ó, desenhados. Né? Atos 2, 39. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos quantos ainda estão longe. Isto é, o que está escrito? Para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E esses que Deus chamar, é aí que entra a graça irresistível. Esse chamado vai ser eficaz. Esse chamado vai ser irresistível. Senão, não tem sentido aquilo que Jesus fez. Ele fez, o Espírito te chama e você diz, não valeu nada o que Jesus fez. Não alcançou o seu propósito. Se Ele fez para te salvar, e na hora que o Espírito Santo te chamou, você diz, eu não quero, como é que fica? Romanos 8, 29 a 30, esse nós vamos usar lá na frente, posso ganhar esse tempo aqui. 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14, diz assim, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus, o que diz aí? Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito Santo e fé na verdade, para que os que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus fez esse chamado, e conforme o texto de Romanos acima, 8, fez na eternidade. Na eternidade. Ok? 2 Timóteo 1, 9, que nos salvou e nos chamou por santa vocação, não segundo nossas obras, mas conforme a sua própria determinação, e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. 1 Pedro 5,10, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar. E por último, 2 Pedro 1,3, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ninguém veio de moto próprio, nem Jesus, porque Ele mesmo disse que não veio de moto próprio. O Pai o enviou. E a Ele, ninguém vem de moto próprio, ninguém vem, eu quero ir. Não, tem que ser chamado. Tem que ser chamado, senão não vem. Não tem, aqui eu vou fazer uma brincadeira, no céu não tem penetra. Não tem, ninguém vai entrar lá pela porta dos fundos. Não tem. Tem que ser chamado, lavado no sangue do Cordeiro. Né? Vamos ver então por que surgiu esse problema, né? Nós estamos estudando os cânones de Dort, né? E lá então como é que ficou a definição a respeito da graça irresistível. Né? Então eles vêm argumentando, né? Outros que são chamados pelo ministério do Evangelho
vem e se converte. Porque no artigo anterior eu estava dizendo que muitos ouvem a minha pregação aqui e fica quietinho aí, vai embora e nada aconteceu com eles. Vem semana que vem, enfim. Tem gente que está sentada aqui há 20 anos, ouvindo a mensagem todo dia. Num certo sentido, conhece a Bíblia mais do que outros. Mas não se converteram até hoje. Estão aí. E aí lá nos canos de Dort eles vinham discutindo isso. Né? Muitos ouvem a palavra e não atendem. Mas, diz lá, outros são chamados pelo ministério do Evangelho, vêm e se convertem. O que significa isso? Isso deve ser atribuído a Deus. Deus. Então, a explicação. Como Deus nos escolheu em Cristo desde a eternidade, assim Ele nos chamou efetivamente no tempo. Ele lhes dá fé e arrependimento. Ele os livra do poder das trevas e os transfere para o reino de seu Filho. Tudo isso Ele faz a fim de proclamarem as grandes virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz e se gloriem, não em si mesmos, mas no Senhor, como é o testemunho geral dos escritos apostólicos. Então isso está escrito lá no artigo 3º e 4º, exatamente, no 3º e 4º capítulos do artigo 10 dos cânones de Dort. Então ele vai dizer o seguinte, aqueles que se convertem verdadeiramente, essa obra foi o Espírito Santo que fez no coração deles. Foi o Espírito Santo que gerou fé no coração deles, foi o Espírito Santo que os levou a arrependerem, foi o Espírito Santo que gerou no coração deles o desejo de servirem a Cristo agora, o desejo de estarem unidos à igreja de Cristo. Tudo é obra do Espírito Santo. Depois eles continuam. Esta graça de Deus, Deus não deve a ninguém. Em troca do que seria ele devedor ao homem, quem teria primeiro dado a ele para que pudesse ser restituído? Que poderia Deus dever a alguém que nada tem de si mesmo a não ser pecado e falsidade? Então, se o homem viesse a Deus por vontade dele, na realidade Deus ficaria devendo esse homem. É isso? Mas o que esse homem tem para oferecer a Deus, se ele não passa de pecador? Então, na realidade, tem que ser obra da graça, tem que ser uma graça irresistível. Aquele, portanto, que recebe essa graça, deve e rende eterna gratidão a Deus. Por que toda a obra da salvação é de Deus, é monérgica? Exatamente para que em tudo nós pudéssemos adorá-lo, agradecê-lo, render gratidão a Ele. Não existiu nada em você para que você pudesse ser salvo. Deus fez em Cristo e o Espírito Santo aplicou isso, é obra de Deus. Então, cabe a você e a mim agradecê-lo sempre, eternamente. É uma gratidão eterna. Então, por isso que as doutrinas da graça, quando bem aprendida, faz com que a pessoa fique mais crente, coração mais quebrantado. Ele sabe que ele não tem nada, ele não pode ser orgulhoso, ele não ofereceu nada, ele nunca teve nada. A única coisa que ele merecia era o inferno. Então agora, salvo da ira de Deus, a ira de Deus foi desviada dele para Jesus, e Jesus assumiu o lugar dele. Então agora ele tem só que agradecer, e agradecer constantemente. Quanto aos que ainda não foram chamados, devemos orar a Deus em seu favor, pois Ele é quem chama à existência as coisas que não existem. De maneira alguma, porém, podemos ter uma atitude orgulhosa para com eles, como se tivéssemos conquistado nossa posição distinta. Interessante, as doutrinas da graça, elas nos humilham. Então, eu não posso me achar melhor e nem maior do que o mais vil pecador que está lá no mundo. Porque para eu estar nessa posição, eu não fiz nada. Então eu não tenho nada para me orgulhar. É graça de Deus. Em relação àqueles que ainda estão lá, como eu não sei quem é que está lá, que é eleito, eu tenho que orar. Para que o Espírito Santo faça na vida deles a mesma coisa que fez na minha vida. Porque por eles mesmos, eles nunca vão vir para cá. Entenderam?
Então, o contrário do que algumas pessoas querem acusar os reformadores, na realidade, as doutrinas da graça nos fazem mais piedosos, nos fazem mais evangelistas, nos fazem mais missionários, nos fazem orar mais, nos humilha mais. A adoração de quem acredita, de quem crê na palavra, na graça irresistível, na expiação limitada, na depravação total, na realidade é maior, é uma adoração mais sincera, mais profunda. Por isso é que é importante entender com mais profundidade. O que é a nossa confissão de fé? A confissão de Westminster surgiu depois dos cânones de Dort, né? No mesmo século, mas depois. Uma foi no ano de 19, né, 619, outra já 645. Então diz lá o seguinte: todos aqueles que Deus predestinou para a vida. Então nós já estudamos aqui a questão da predestinação. Já estudamos. E só esses é ele servido no tempo por ele determinado e aceito, chamar eficazmente por sua santa palavra, pelo seu Espírito, tirando-os por Jesus Cristo daquele estado de pecado e de morte em que estão por natureza e transportando-os para a graça e salvação. Isto ele fez, iluminando os seus entendimentos espiritualmente, a fim de compreenderem as coisas de Deus para a salvação, tirando-lhes os seus corações de pedra e dando-lhes corações de carne, renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo, mas de maneira que eles vêm muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. Daqui a pouquinho vou explicar essa questão, que mesmo sendo irresistível, aqueles nos quais Jesus age por meio do Espírito Santo, virão por vontade deles, não vão vir puxado pelas orelhas. O céu é tão maravilhoso que ninguém vai para lá puxado pela orelha. Ele quer ir para lá, mas o Espírito Santo é que mudou essa vontade nele, para ele poder querer ir para lá. Se não tivesse acontecido isso, ele nunca queria ir para o céu. Não. Esse texto da confissão de fé, no capítulo 10 da nossa confissão de fé, inciso 1, é maravilhoso. Vocês podem ler várias vezes e por si só ele explica toda essa doutrina. O que isso significa? Muito bem, graça resistível e graça irresistível. O debate foi esse. Foi surgir lá no século 17, né, 1619, e o problema é esse. Apareceu um grupo dizendo lá que, de fato, o homem, por ter o livre-arbítrio, e nós já aprendemos que ele não tem mais depois de Adão, mas esse grupo acredita que tem, e por ter, ele pode rejeitar. Ele pode dizer, não quero ir para o céu, mas lá pelas tantas ele pode dizer, agora eu quero ir para o céu. E depois ele pode mudar de novo, não, agora eu não quero mais ir para o céu. Aquele tem o livre-arbítrio, a vontade dele pode mudar ao seu prazer, de acordo com o seu prazer. Pois bem, o movimento que dizia isso passou para a história com o nome de arminiano, o arminianismo, né, por causa de Jacó Arminius, Tiago Arminius. Nós já estudamos a respeito disso. Essa posição vai dizer o seguinte: o Espírito chama interiormente todos aqueles que são externamente chamados pelo convite do Evangelho. Então, tem que parar aqui para explicar. Quando eu estou pregando, e o que eu estou fazendo aqui agora, pregando a palavra de Deus, isso chama, o nome certo para isso é chamado geral. Chamado geral. Né? Chamado externo. Estou pregando a palavra e todos aqui estão me escutando. Todos. Até quem estiver mais longe lá está me escutando aqui. Esse é o chamado geral. Os arminianos vão dizer o seguinte, que quando acontece o chamado geral, o Espírito Santo já chama internamente. Toda vez que tem um chamado geral, tem um chamado específico. Mas esse chamado específico, né, esse chamado interno, essa vocação interna, segundo os arminianos, ela pode ser resistida. Por isso é que eles vão defender a tese da graça resistível. Então, o Espírito Santo está chamando no seu coração, internamente, e você pode dizer não ao Espírito Santo. E o Espírito Santo sai de mãos abanando, né? Não conseguiu o que queria com você, foi embora.
Pois bem, então eles vão dizer lá que o Espírito chama internamente todos aqueles que são externamente chamados pelo convite do Evangelho. Contudo, sendo o homem livre, pode resistir de modo efetivo a essa chamada do Espírito Santo. O Espírito não pode regenerar o pecador antes que ele creia. Esse é o detalhe que nós já estudamos aqui antes. A fé, na visão arminiana, é a contribuição do homem para a salvação. Então, já aprendemos lá atrás, né, que a visão arminiana é semi-agostiniana, ou um semi-pelagianismo, que nós já estudamos aqui. Ou seja, a gente tem que fazer alguma coisa para a salvação. Salvação não é monéstica, não é obra de Deus sozinho, né? Você tem que fazer alguma coisa. E o que o homem tem que fazer? Ele tem que crer, ele tem que ter fé. Então, a fé é, de fato, uma pré-condição para a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo está te chamando internamente, mas se você não tem fé, você não vai atender. Então, é isso que eles dizem. A fé, então, ela precede, e é ela que vai tornar possível o novo nascimento. Então, se a pessoa não tiver fé, ela não vai nascer de novo, não vai haver a regeneração. Então, o Espírito não conseguiu fazer a obra dele. Ele veio para fazer a obra da regeneração e não conseguiu, porque aquela pessoa não deixou. Isso chama-se graça resistível. É um dos pontos do chamado arminianismo. De forma que o livre-arbítrio limita o Espírito Santo na aplicação da obra salvadora de Cristo. O Espírito Santo só pode atrair a Cristo aqueles que livremente permitirem ou permitem. Até que o pecador responda, o Espírito Santo não pode dar vida. Então, isso aqui é uma coisa terrível, porque esse Espírito Santo aqui não é onipotente. Então, esse Espírito Santo aí não é o nosso Espírito Santo. Esse Espírito Santo aqui está limitado ao homem. Se o homem não fizer, ele não tem condição de fazer. Pois bem, a graça de Deus, portanto, não é invencível, ou seja, não é irresistível. Ela pode ser, e de fato é, frequentemente, resistida e impedida pelo homem. Então, isto que eles dizem. Vamos ver então o que diz os reformados, né, os chamados calvinistas. Além da chamada externa, ou seja, a vocação geral, o chamado geral, a pregação do Evangelho, que eu estou fazendo aqui agora e faço todos os dias, e especialmente aqui na igreja, às quintas, sábados, domingos. Né? Então, a chamada externa à salvação, quando eu prego o Evangelho e cito a todos a aceitar Jesus como Senhor e Salvador, né? Que é feita de modo geral a todos os que ouvem o Evangelho, o Espírito Santo estende aos eleitos, que eu não sei quais são, certo? O chamado interno, especial, o qual inevitavelmente o traz à salvação. Então, o meu papel, eu sou pescador de homens, então eu tenho que jogar as redes, jogar a tarrafa. Pregando o Evangelho, eu estou jogando a tarrafa. Certo? Espírito Santo agora que vai fazer, através dessa palavra, porque todos que são chamados têm que ser chamados pela palavra. Pela palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu estou fazendo um chamado geral para todo mundo. O Espírito Santo sabe quem são os eleitos. E sabe se aquele é o momento daquele eleito vir ou não. Porque cada eleito é chamado no tempo próprio. A Bíblia diz na plenitude dos tempos, nós vamos ver. De repente tem um eleito aqui ouvindo a palavra já há 10 anos, 20 anos, 30 anos. Mas ainda não chegou o tempo dele. Na hora que chegar o tempo dele, o Espírito Santo sabe qual. Eu estou pregando como prego todo domingo para todo mundo. Aquele dia, o Espírito Santo vai lá e age no coração dele, e aquilo vai ser irresistível. Ele vem. Pois bem, notemos chamada geral, a chamada externa, né, que é feita indistintamente a todos pela pregação do Evangelho, pode ser e frequentemente é rejeitada, ao passo que a chamada interna, a especial, que é feita somente aos eleitos e feita pelo Espírito Santo, não pode ser rejeitada. Ela sempre resulta em conversão. Então veja bem, na realidade, o que o homem pode rejeitar? Ele pode rejeitar a chamada externa.
Chamada interna, ele não pode. Então, a chamada externa, a pregação que eu estou fazendo aqui agora, muitos podem estar me ouvindo aí, entrando aqui, saindo aqui, ou até discordando. E vai embora, do mesmo jeito. Essa ele pode, todos vocês podem. Mas se o Espírito Santo agir no seu coração, você não pode. Não tem como. Então, na realidade, quando um reformado diz da graça irresistível, ele não está dizendo que ela não pode ser resistida. Ela pode ser resistida. Ela não pode ser eficazmente resistida. Ou seja, resistida para sempre. Na hora que chegar o momento de Deus, o momento que o Espírito Santo agir, pronto. Aí não tem como a pessoa resistir. Então eu estou pregando aqui. Naqueles que já são crentes, o Espírito Santo usa essa palavra para edificação, para o ensino, que é o que está acontecendo aqui agora de manhã, com a maioria. Mas de repente tem aqui no meu auditório alguém que ainda não foi chamado. E o Espírito Santo vai usar essa mesma palavra para chamá-lo agora. E se isso acontecer, isso será de maneira irresistível. Então é isso que se chama graça irresistível. Esse chamado, ele vai ser eficaz porque essa graça não tem como ser resistida. Pois bem, por meio desta chamada interna especial, o Espírito Santo atrai irresistivelmente pecadores a Cristo. O Espírito Santo não é limitado em sua obra de aplicação da salvação pela vontade do homem, nem depende para o seu sucesso da cooperação humana. O Espírito Santo graciosamente leva o pecador eleito a cooperar, a crer, a arrepender-se, a vir livremente e voluntariamente a Cristo. A graça de Deus, portanto, é invencível. Nunca deixa de resultar na salvação daqueles a quem ela é estendida. Assim, a graça irresistível, ou chamado eficaz, refere-se ao chamado de Deus, que por seu soberano poder e autoridade, produz, infalível e imutavelmente, o efeito designado e ordenado na eternidade. Na eternidade, Deus escolheu você. Então, na eternidade, Deus escolheu. Né? E lá na eternidade, Ele marcou o dia. E naquele dia, o Espírito Santo atrairá irresistivelmente aquele pecador a Jesus Cristo. Então, é isso que o apóstolo Paulo vai dizer. Olha aí, agora eu peguei aquele texto que deixei de ler lá no início e trouxe agora. É nesse sentido que Paulo está dizendo em Romanos 8, 29 a 30. Aqueles a quem Deus de antemão conheceu, esse verbo aqui está no auristo, passado, concluído. No nosso português nós não temos esse modo verbal, no grego tem, que significa um passado concluído, que não vai acontecer mais, já aconteceu. No nosso passado, no nosso português, a gente ainda tem a conotação de que ele vai acontecer de novo. Por exemplo, eu digo assim, eu fui a Belo Horizonte. Não significa que nunca mais eu vou a Belo Horizonte. Talvez um ano que vem eu posso voltar a Belo Horizonte. E assim por diante. Então, é passado hoje, mas na frente eu posso voltar a Belo Horizonte. Se eu nunca mais fosse voltar a Belo Horizonte, eu ia usar o verbo no auristo. Então, eu fui, não vou voltar mais, acabou. Esses verbos aqui do capítulo 8 de Romanos estão nesse modo, auristo. Ou seja, Deus fez e não vai fazer mais. Então, Ele já conheceu na eternidade. Diz lá o texto, aqueles que de antemão, ou seja, na eternidade, Ele conheceu, Ele também predestinou. Aqui, conforme nós estudamos, essa palavra aqui está no sentido da eleição, a eleição para a salvação, a predestinação para a salvação. Ele predestinou, o verbo também está no auristo, ele já fez isso no passado, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Agora observe bem o verso 30. E aos que predestinou no passado, a esses também chamou no passado, lá na eternidade, né? E aos que esses também chamou, a esses justificou, também auristo, e aos que justificou, a esses também glorificou. Em outras palavras, toda a obra da salvação, desde toda a eternidade, Deus a vê completa. Completa.
1 Pedro capítulo 1, a partir do verso 19 e 20, diz que o sangue de Jesus foi conhecido antes da fundação do mundo. Então a obra da salvação, Deus sempre a viu completa. Então Ele conheceu, Ele elegeu, né, predestinou, Ele chamou, Ele justificou, Ele glorificou. Então, na realidade, Deus já nos vê glorificados. O texto lá de Apocalipse, especialmente no capítulo 5, quando João tem a visão dos glorificados, com certeza ali, eu creio que ele me viu. Porque ele viu lá a multidão dos eleitos, lavados no sangue do Cordeiro. Os eleitos desde o começo até o fim. O número completo. Quando ele fala dos 144 mil, ele está falando de todos os eleitos, em todos os tempos. Deus sempre viu dessa maneira. Por isso é que não tem condições mesmo. Como é que pode uma obra na eternidade, de um Deus absoluto, de um Deus todo-poderoso, ser frustrado por um pecador que diz que a fé dele, né, não foi suficiente para ele crer, ou ele não quis? É óbvio que não. Claro. Então, o chamado a que se refere é a vocação eficaz de Deus. Trata-se de uma vocação interior. Calvino chamava de chamado interior. É algo que acontece aí no seu coração, aí na sua alma, né? É obra secreta de vivificação e regeneração, realizada na alma dos eleitos, pela operação imediata e sobrenatural do Espírito Santo. Foi isso que Jesus ensinou para Nicodemos. Disse Nicodemos: Nicodemos, como é que eu sou um homem velho e vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus: acorda, Nicodemos, presta atenção, Nicodemos, você é mestre em Israel e não sabe? Não estou falando desse nascimento, estou falando do nascimento do alto, do nascimento do Espírito. É obra do Espírito, é Ele que opera, é o Espírito Santo que efetua, que opera a mudança interior, na disposição, na inclinação e desejo da alma. Antes da vocação eficaz e interior de Deus ser recebida, nenhuma pessoa tem inclinação, absolutamente nenhuma inclinação para se aproximar de Deus, para querer qualquer coisa de Deus. É impossível um morto, nos seus delitos e pecados, desejar alguma coisa espiritual. Então, se não acontecer essa obra de vivificação lá no coração, na alma da pessoa, não tem como. E quando acontece, isso vai ser de maneira irresistível, ela vai querer, porque agora o Espírito Santo já fez isso. Por isso é que essa graça é irresistível. Eu vou voltar aqui um pouquinho. Isto. Pois bem, todo aquele que é efetivamente chamado tem uma nova disposição para com Deus e responde com fé. Desta forma, a própria fé é dom de Deus. E é mesmo. Então aqui já fica claro para nós que a fé não é sua, é Deus quem te deu. E se Ele não te dá, você não vai crer. Certo? Então, veja lá, tem sido dada na vocação eficaz do Espírito Santo. E aí tem um pastor, esse pastor que eu estou citando aqui, reverendo Franklin Ferreira, pastor Franklin Ferreira, na realidade ele é batista, mas tem uma grande linha no Brasil de batistas calvinistas, e esse é um deles. E ele, num dos seus livros, ele escreveu o seguinte: a graça que o Espírito Santo estende aos eleitos, os traz eficazmente à fé em Cristo. E este chamado interno do Espírito para salvar pecadores é eficaz, invencível e irresistível. Esse é o Espírito Santo que eu creio nele. Agindo Deus, quem impedirá? Alguém pode impedir o agir de Deus? Não tem como, absolutamente não tem como. John Piper, outro pastor batista também, define graça irresistível como sendo a obra soberana de Deus em vencer a rebelião do nosso coração e trazer-nos a fé em Cristo. Segundo Piper, a resistência que todos os seres humanos exercem cada dia contra Deus
e aí tem vários textos da Bíblia que mostram isso, é vencida maravilhosamente, no tempo próprio, pela graça salvadora de Deus, em favor de rebeldes indignos, os quais Ele escolheu salvar espontaneamente. Coisa maravilhosa. Por isso que a evangelização tem que andar junto com a oração. Eu não sei quem é o eleito, e eu não tenho poder de convencer o eleito para a salvação verdadeiramente. Só o Espírito Santo que tem esse poder. Então eu tenho que orar para que o Espírito Santo faça isso. Então não tem como fazer evangelização sem oração. Nós estamos começando hoje, 1º de agosto é o nosso mês de missões. E nós vamos colocar o mês inteiro, né? A igreja, em relação a missões, ela é conclamada a orar, a contribuir, a enviar. Esses 3 verbos fazem parte da nossa missão, da nossa obrigação. Então nós temos que orar por missões, né, para que as portas sejam abertas e que o Espírito Santo faça a obra, faça o chamado eficaz no coração dos eleitos. E Deus possa trazê-los ao aprisco de Cristo. Nós contribuímos para que muitos possam ir. E nós também enviamos. Enviamos. Todos aqueles que disserem, eis-me aqui. Esta é a razão porque a oração é tão importante para a evangelização eficaz. A menos que Deus opere no coração das pessoas para tornar a proclamação do evangelho eficaz, não haverá nenhuma resposta salvadora genuína. Jesus é quem diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Aí eu já fiz a tradução literal da palavra. Se o Pai não o trouxer. Atrair. Comentando esse versículo, Agostinho disse assim: quando o evangelho é pregado, alguns creem, alguns não creem. Mas aqueles que creem, atendendo à voz do pregador vinda de fora, ouvem também a voz do Pai no interior e aprendem. Ao passo que os que não creem, ouvem exteriormente, mas não interiormente. Interiormente não ouvem, nem aprendem. Isto quer dizer que àqueles é dado crer, mas a estes não é dado. Nós explicamos anteriormente. Quando eu estou pregando a palavra de Deus. É essa palavra que o Espírito vai usar. Se ele usar essa palavra no coração de João, o João vai atender. Mas se ele não usar, o João vai ouvir só o Marcos aqui. Alguns podem, e é isso que está acontecendo muito, né? Ao longo da história sempre aconteceu, mas acontece muito hoje. Alguns podem dar valor somente à minha palavra. E esses, na realidade, não experimentarão a conversão. Esses, segundo o próprio Agostinho diz também, esses vão apenas aderir, não vão se converter. Então, esses serão realmente discípulos do pastor Marcos, e não de Jesus. E o primeiro sacudir da igreja, ele vaza e sai reclamando ainda. É porque lá naquela igreja está cheio de pecador, não sei o quê. E está mesmo, tem que estar. Não é isso? Isso é que vai acontecer naquele dia, quando Jesus voltar. Portanto, tem uma história muito interessante. Diz que um dia Spurgeon estava passando por uma das ruas de Londres e uma pessoa bêbada reconheceu o pregador e foi em direção dele e disse: doutor Spurgeon, olha que bom, quero agradecer ao senhor, porque o senhor me converteu. E aquela pessoa estava bêbada lá, né? E a pessoa dizia: eu quero agradecer porque o senhor me converteu. Diz a história que Spurgeon olhou para ele e disse: de fato foi eu quem te converteu mesmo. Porque se tivesse sido Cristo, você não estaria onde está. Então, na realidade, é isso que a Bíblia nos ensina. Em Filipos, por exemplo, Paulo pregou o evangelho para várias mulheres. Pode pegar o texto de Atos 16, vocês vão ver que no dia de sábado, Paulo, Silas, Timóteo saíram, né, em direção à saída da cidade, foram em direção à saída da cidade, onde tinha um rio, e o texto vai dizer que eles chegaram naquele rio e tinha várias mulheres, com certeza estavam lá lavando roupas, né? Tinha várias mulheres lá, e eles chegaram e começaram a pregar para aquelas mulheres. O texto diz então que Paulo começou a pregar para aquelas mulheres. Olha o que o texto vai dizer em relação a Lídia. Tinha muitas mulheres lá, mas somente Lídia, só uma,
que naquele caso era até estrangeira ali, né? Diz o seguinte, o texto lá: o Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Capítulo 16, versículo 14. Paulo pregou para todas, mas o Espírito Santo abriu o coração só de Lídia. E ela se converteu, levou Paulo, Silas e Timóteo para a casa dela, e a casa dela se converteu depois, e foi uma bênção. Primeira conversão na Europa, de Lídia, né? Então, Calvino, falando também desse texto, ele vai chamar essa vocação eficaz de vocação interior, chamado interior. Somente quando Deus brilha em nós, pela luz do seu Espírito Santo, é que obtemos qualquer proveito da palavra. A vocação interior, a qual só é eficaz e particular ao eleito, é distinta da voz de homens que vem do exterior. Então, tem que ficar claro que a vocação do Espírito Santo, a voz do Espírito Santo, o chamado do Espírito Santo é diferente do meu chamado, da minha voz. A do Espírito Santo é eficaz, né? Jeremias pregou a vida inteira e ninguém se converteu. Foi do propósito de Deus que aquela geração da época de Jeremias se convertesse. Mas Jonas pregou uma vez só, um sermão de 6 palavras, sem querer ir lá. E 150 mil pessoas se converteram. Qual é a diferença? Nesse caso, o Espírito Santo é que fez o chamado eficaz. Ambos pregaram. Ambos pregaram. Tanto Jonas quanto Jeremias. Ok? Pois bem, então, o que a graça irresistível não é? Não é. Rapidinho, ela não é uma violência contra a personalidade ou contra a vontade humana. Na realidade, como eu disse, ela é irresistível, não é porque Deus vai chegar aqui, pegar você pelas orelhas e trazer você para o céu de qualquer maneira, nada disso. Não, não é isso que nós estamos dizendo. Na realidade, embora Deus não tenha a obrigação de respeitar a vontade de homem nenhum, né? Ele é soberano, pode fazer isso, mas, na realidade, em relação à salvação, a Bíblia diz que o Espírito Santo trabalha com convencimento, né? João 16:8 diz que o Espírito, ele convence o mundo, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, na realidade, ela é irresistível, mas não significa que você vai vir na marra. De qualquer maneira você vai vir. Não, você vai querer vir, vai estar convencido a vir, vai desejar vir. Ele trabalha na vontade humana, no coração do eleito e persuade, enfim, a segui-lo. Na verdade, ninguém se torna discípulo de Jesus pela orelha, como eu já disse várias vezes. Todas as suas ovelhas quiseram e querem segui-lo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, quando o Espírito Santo abre os ouvidos espirituais, quando ele faz esse chamado, essas ovelhas que são dele vão reconhecer a voz do pastor, vão levantar a cabecinha, as orelhinhas, e vão querer ir aonde o pastor está. Enquanto os ouvidos não forem destapados, elas não vão ouvir a voz do pastor verdadeiro. E não virão. Quando elas ouvirem, elas virão por vontade delas. Segundo, não significa que a graça especial não é resistida, né? O que nós estamos querendo dizer é que ela não significa que ela não vai ser resistida em algum tempo, em algum momento da vida, o que ela nunca é resistida. Não, na verdade a teologia reformada jamais negou que a graça salvadora de Deus pode ser resistida. O que de fato ela afirma é que essa graça não pode ser resistida para sempre, ou seja, eficazmente. Então, de repente tem aqui no nosso meio eleitos, que ainda não confessou a sua fé em Cristo Jesus, ainda não confessaram diante do Pai, ainda diante de todos, estão resistindo, mas naquele tempo, no momento certo, eles virão, né? O que aconteceu com Paulo? Olha aí,
Marque esse texto na Bíblia também. Atos 26, versículo 14. Experiência do próprio apóstolo Paulo. Ele mesmo está contando o seu testemunho no momento de julgamento, né? Ele diz lá que Deus tinha dito para ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? Não adianta você se revoltar contra mim. Essa é a tradução literal. Atos 26, 14. Testemunho de Paulo aqui indica para nós com clareza que ele já vinha há muito tempo sendo incomodado por Jesus. E naquele dia, lá em Damasco, aquilo se tornou irresistível. Naquele dia, literalmente, o Senhor o derrubou. Literalmente. E a graça então se mostrou irresistível, invencível. Desde o dia que Paulo viu o testemunho de Estevão, desde aquele dia, ele mesmo vai dizer isso depois. Desde aquele dia, o Espírito de Deus vinha incomodando ele, incomodando. Mas no dia que ele foi para Damasco, Deus o derrubou, literalmente. E aí foi irresistível. Então é nesse sentido. A graça irresistível é a maneira como Deus chama ao arrependimento por meio do Espírito Santo os eleitos. Está relacionada com o poder de Deus ao regenerar o pecador da morte espiritual. Deus muda a sua inclinação do coração do eleito, do mal para a total submissão, trocando-lhe o coração de pedra por um de carne, pela ação do Espírito Santo, predispondo a aceitar voluntariamente o Evangelho e a salvação de Jesus. Olha os textos. Atos, capítulo 11, verso 21, diz: a mão do Senhor estava com ele. É o texto de hoje, inclusive, nós vamos pregar nesse texto. A mão do Senhor estava com ele, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Atos 13, 48. Os gentios, ouvindo isso, regozijaram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram, olha o que diz aí, todos os que haviam sido, e os outros não creram. Todos os que haviam sido destinados para a vida eterna creram, irresistivelmente. Por último, o texto que nós lemos hoje, o de Atos 16, 14. Certa mulher chamada Lídia, na cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração. Quem abriu o coração dela foi o Senhor. Então a graça irresistível também é eficaz e incondicional, não tem condição. Aos que predestinou, a esses também chamou. Nenhum predestinado à salvação em Cristo Jesus se perde. Nenhum. Nós vimos, nesse aspecto, a predestinação tem relação com a eleição. Então a eleição de Deus é um decreto. E assim como todo decreto de Deus, ele é imutável, imutável. Então, nenhum eleito se perderá. Todos, irresistivelmente, virão ao Senhor. O eleito, portanto, será invariavelmente convocado à aceitação de Cristo, o seu preordenado Salvador. Pois quem elege, chama, justifica, regenera, salva e inclui no corpo dos redimidos. Toda a obra de Deus. A palavra, se a palavra e o Espírito não atuarem eficazmente, nada poderá fazer, de fato. Nada, nada, nada. Né? O agente missionário é o Espírito Santo. Então nós fizemos no final aqui uma pequena distinção entre chamado do Evangelho, chamado eficaz, que vocês já sabem, né? Chamado do Evangelho é o geral, chamado geral, e o chamado eficaz é o interior, aquele que o Espírito Santo faz na alma, aplicando o exterior. Sempre tem que ter o exterior. A pessoa tem que ouvir a palavra de Deus. Tem que ouvir a palavra de Deus. Não tem outra maneira para conversão se não for através da palavra de Deus. Não tem. Na vida do eleito, o Espírito Santo junta as duas coisas. Aquele que não é eleito, fica só a primeira. Ele só ouviu. E nesse caso vai servir para a condenação dele. Aquele que só ouve a palavra, só o chamado externo, e nega o chamado externo, se serve para a condenação dele. Os que são eleitos, o Espírito Santo
aplica no coração. Ok? Deus elegeu antes da fundação do mundo e nos chama eficazmente. Chama o eleito para servi-lo na plenitude do tempo, usando os meios por Ele mesmo determinados. Então, a eleição aconteceu na eternidade, mas o chamado é no tempo, na plenitude dos tempos. Então, naquele dia, pode ser até o último minuto da vida da pessoa, não sabemos. E Jesus contou aquela parábola dos funcionários, né, dos empregados que foram 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde. Então, nós não sabemos. Ok? Pela graça soberana e merecida de Deus, Ele nos escolheu e por meio da sua palavra o Espírito Santo nos chama eficazmente. A pregação do Evangelho representa a vocação exterior de Deus. Esta vocação é ouvida individualmente tanto pelos eleitos como pelos não eleitos, os quais podem resistir ou recusá-la. Ninguém, entretanto, responderá à vocação exterior com fé, a menos que aconteça a vocação interior. Ok? A graça se mostra ainda mais irresistível porque ela é fruto do amor de Deus. É isso que João vai explicar mais tarde. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Aí depois, olha o texto de Oséias. Esse aqui foi desenhado. Esse foi desenhado. Texto de Oséias, capítulo 11, verso 4. Deus dizendo, tem toda aquela história, e ali a vida de Oséias representa a situação do povo de Israel, da relação do povo com Deus e a relação do profeta com a sua esposa, sua família. Mas olha agora, na hora da restauração, a hora que Deus está dizendo através do profeta Oséias: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Deus é que fez isso. Quem pode resistir a tal manifestação de amor? Essa é a experiência do pecador que Deus chama. Então, aquele eleito, quando Deus chama, ele vai fazer como Bartimeu mesmo. Ele vai dar um salto, jogar para trás a capa e vai ter com Jesus. Porque ele conseguiu ouvir o chamado de Jesus. Chamado de Jesus. Por isso que isso é irresistível. Esse não vai nem ficar pensando, será que eu vou, será que eu não vou? Será que é bom, será que não é bom? Pois bem, a graça irresistível nos convoca para uma vida de qualidade, distintiva, ou seja, uma vida diferente. Efésios 4, 1 a 3, para uma vocação para a comunhão com Jesus Cristo. 1 Coríntios 1, 9, para herdar bênçãos. 1 Pedro 3, 9, para a liberdade. Gálatas 5, 13, para a paz. 1 Coríntios 7, 15, para a santidade. 1 Tessalonicenses 4, 7, para uma nova e única esperança. Efésios 4, 4, para a vida eterna. 1 Timóteo 6,12, e para o reino e glória de Deus. Encerrando, podemos ver que a doutrina da graça é irresistível, ou seja, da chamado eficaz. Diz respeito, portanto, à aplicação da obra da redenção ao coração dos eleitos de Deus. O Pai elege, Cristo redime, e o Espírito Santo aplica a graça redentora de Deus aos eleitos, chamando-os irresistivelmente para a salvação. Então nós temos a Trindade trabalhando eficazmente, vitoriosamente na salvação dos eleitos. Amém? Feche os seus olhos, agradeça ao Senhor então. Tamanha obra, incomparável obra feita na sua vida. Que coisa maravilhosa. E como Deus é sábio. Tirou toda e qualquer possibilidade de vaidade humana. Qualquer pontinha que nós pudéssemos nos apegar para ter algum orgulho, Deus tirou. Na eternidade Ele escolheu. Jesus redimiu. O Espírito Santo, na plenitude dos tempos, aplicou eficazmente. O chamado eficaz é irresistível, porque essa graça é abundante, é maravilhosa, maravilhosa
Graça. Aleluia.